Quero dar bom dia para você que está se conectando com a gente agora, em casa. Nós estamos numa série chamada Assuntos de Família. E nessa série nós vamos conversar sobre família. Por isso nós estamos ao redor da mesa, ao redor da cruz. Ok? Só que nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje. Então, para você que está em casa, você não vai conseguir nos alcançar, não vai conseguir ver, mas nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu vou fazer uma introdução e depois eu vou contar a surpresinha que vai rolar aqui. Beleza? Eu quero ler uma música para você. Uma música, eu estava tentando achar referências sobre o que eu poderia exemplificar. Eu peguei de duas partes, músicas culturais. Essa aqui é um grupo, se eu não me engano, é um grupo espírita, grupo Bem. E eles têm uma letra muito interessante. Família é o lugar, que chama. E essa letra diz assim: talvez eu viva bem sozinho, e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso, e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo para esse laço apertar. Apesar de termos bastante divergência sobre a doutrina espírita, essa música é uma letra muito importante e tem valores muito similares aos nossos, assim como a gente traz músicas culturais para poder dialogar. Essa música fala... O que me chamou a atenção nessa canção foi essa primeira frase: talvez eu viva bem sozinho. Muitas pessoas acham que a sua vida em família hoje seria muito melhor se você estivesse sozinho. Sabe por quê? Porque sozinho você vai mais rápido. Sozinho você vai muito mais rápido. Sozinho você já teria resolvido metade dos problemas que você tem hoje. E papum. Sabe aquela hora que você fala assim: tô de saco cheio, vou dar um pé, porque sozinho eu sou melhor. Quem nunca passou por isso? Não estou falando só de casado. Eu estou falando de filho, que fala assim: quer saber, eu vou embora de casa, porque eu sozinho me viro melhor. Eu só quero da minha mãe e do meu pai o dinheiro. O resto eu me viro. Se me der o dinheiro, eu me viro. Às vezes a gente pensa muito nisso e fala: eu vivo bem sozinho, e assim eu posso até continuar. Mas o que faz a diferença na vida desse personagem é que ele entende: eu tenho um compromisso. Que compromisso? Um compromisso familiar. Eu não posso me enganar com as coisas que aparecem por aí. Eu não posso achar que simplesmente por eu ir mais rápido, o compromisso faz você ir mais devagar. Sim, faz. O compromisso faz você ir mais lento. Estar com alguém do seu lado, a jornada fica mais devagar mesmo. Mas quando você sela, você está dentro de uma família, você nasce numa família, ou você se casa para formar uma nova família, existe uma coisa chamada compromisso. Compromisso de pais com os filhos, compromisso de filho para com os pais. Compromisso da família. De todos nós. E isso você não pode se enganar. Todo mundo erra, faz parte. Mas juntos, quando a gente está junto, a gente encontra o melhor caminho. A gente encontra a melhor maneira de fazer acontecer. Porque tem muita casa pelo mundo. Poucas têm um lar. E a nossa função é fazer o quê? Esse laço apertar. E o que eu quero fazer aqui hoje? Eu separei aqui alguns temas. Vai ser uma pregação diferente, tá? Nós vamos conversar. Eu separei aqui alguns temas. Vocês acharam que era brincadeira que eu estava falando no videozinho de chamada, né? Que eu vou colocar os temas num pote, a gente vai sortear e a gente vai conversar. É isso que a gente vai fazer. Eu vou sortear esse tema, você vai pegar um tema e a gente vai conversar sobre ele. Pode ser? Beleza? Pega um pote aí pra mim, alguma coisa que eu consiga colocar esses temas aí, um prato, aquele de madeira, aquele velho que a gente tem aí, alguma coisinha aí, que eu possa tacar isso aqui em cima. O Júnior já parou a camisa ali. Boa, Fabi. Fabi providenciou. Show de bola. Fabi, mira alguém. É claro que você não vai aparecer na câmera, tá bom? Mas você vai falar no microfone porque as pessoas de casa precisam ouvir a pergunta e tal. Você só vai falar no microfone, tá bom? A Fabi vai escolher alguém para sortear. Alguém vai puxar um tema e a gente vai conversar sobre esse tema. Cada tema tem um número, são 9 temas. Nós não vamos falar sobre todos hoje, que não vai dar tempo. Mas você vai ter a oportunidade
da gente conversar sobre esse tema, tá bom? Aqui está o microfone. Marquinho vai sortear o primeiro tema. Fala no microfone, Marquinho, qual foi o tema? Comunicação precária. Fala sempre para mim um número também, tá bom? Número 5. Porque a Sabrina precisa para colocar lá. Tá? Comunicação precária. Beleza. O que a gente pode falar sobre comunicação precária? O que você entende? Como é que você vê esse tema na família? Nós estamos ao redor da mesa. Você quer falar, você puxa, o microfone vai chegar até você e você fala. Não tem certo, não tem errado, nós estamos conversando. Beleza? O que você pode falar para mim sobre... Levanta a mão que a Rosana vai levar o microfone para você. O que você pode me falar sobre comunicação precária? Vamos lá. Ah, já tem 2, Rubens e Rossi. Vamos lá. Era bom ter 2 microfones, uma desse lado. Ordem não, então beleza. Vai lá. Isso atrapalha muito o relacionamento, certo? Felizmente, eu sou um péssimo comunicador. Tá? E eu sofri muito com isso daí. Espero que vocês, jovens principalmente, se comuniquem. Ou bem ou mal, mas se comuniquem. Tá? Eu guardei muita coisa para mim, dentro do meu coração, e isso atrapalha muito. Pro Rossini, né? Rossini, essas coisas que você guardou no teu coração, como você percebe que veio de uma maneira ruim para você? Veja bem, hoje eu não faço mais isso, tá? Eu procuro falar sempre o que eu estou sentindo, tá? Às vezes até mas eu falo, certo? Mas atrapalhou muito no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a esposa, tá? A gente acabou brigando muito, perdendo muito tempo brigando, tá? Isso é ruim, tá? É perda de tempo. Obrigado, Rossini. Próximo. Fala, Robão. Ontem, inclusive, foi o tema da nossa conversa em família. A questão de a gente se conversar mais, falar o que um e o outro acaba ofendendo, acaba machucando, e a gente vai deixando isso para o lado e vão tomando dimensões muito grandes dentro da nossa família. Então, assim, vai adoecendo a família, vai endurecendo as pessoas, e a gente teve uma reunião em família ontem, justamente para poder se comunicar melhor e para poder botar os pingos nos is e seguir como família. Então, assim, a comunicação, às vezes, ela quando ela não é feita de maneira direta e de maneira assertiva, quem está recebendo acaba entendendo de uma maneira, quem está fazendo não percebe que está machucando, e isso acaba transformando num grande problema, principalmente quando não tem o entendimento correto da mensagem. Então, a comunicação de forma precária, ela prejudica e muito. Eu vim de uma família que não se conversava, né? Principalmente sobre problemas, quando era solteira. Quando eu me casei, eu me deparei com um homem que conversava. Então, assim, a gente teve um conflito muito grande, porque ele queria falar e eu não tinha paciência de ouvir, né? Porque eu não fui acostumada a ouvir.
Mas daí eu comecei a perceber com o tempo que, como eu não falava, eu acaba querendo que ele adivinhasse. E ele fazia as coisas, eu falei, mas não é isso. Daí ele falou, mas você não falou. Né? Então, ao longo do meu casamento, a gente teve muitos atritos em relação a isso, mas o Júnior nunca desistiu. Ele sempre falou, não, vamos conversar, põe para fora. Tanto é que não parece, mas eu tenho uma dificuldade extrema de me comunicar, de colocar para fora o que eu sinto. Não de falar, porque eu falo bastante, mas eu tenho muita dificuldade de colocar para fora o que eu sinto. Eu guardo muito, porque eu fui acostumada a ser assim. E no meu casamento, graças a Deus, eu aprendi que eu preciso conversar, eu preciso falar o que eu sinto, para que não fique colocando embaixo do tapete, e outro deduz, a outra deduz, e com isso não se resolve os problemas. E as nossas filhas, graças a Deus, estão aprendendo. Tanto é que a gente também, várias vezes, tem conversas, o que você tem, o que está no teu coração, como o Rodrigo sempre diz, dá nome, fala o que é. E eu e o Júnior, todo ano a gente começa o ano assim, o que eu posso fazer para melhorar, o que você pode fazer, o que magoou. E isso tem acrescentado muito na nossa vida 2 e a 4 também. Bacana. Eu acho que na comunicação, algo que é essencial é assim, às vezes a gente fala, que nem a Rosana falou, e eu vou também pegar o gancho do Rossini, no aspecto de que a gente perde tempo. A Rosana falou aqui a respeito da questão da comunicação, e ela falou, eu falo bastante. Falo, mas ela não se comunica? Nem sempre o que a gente fala realmente é o essencial para a família, no trabalho. Às vezes a gente acaba não sendo direto, não se expressando, não colocando o nosso sentimento, e a gente vive uma vida, às vezes, amargurado, com feridas, e sendo que a gente acaba perdendo esse tempo de buscar restauração, buscar compreensão, companheirismo, simplesmente porque às vezes a gente não é ou transparente ou porque a gente não trata isso da melhor forma. Falar dos desconfortos, falar das coisas que a gente não gosta, ou que machuca, ou que às vezes até a nossa própria opinião não é nenhum problema. A questão é que às vezes a gente tem uma visão diferente de que se falar isso já é briga. E na realidade é muito paz. Legal, hein? Todos esses temas que eu selecionei, esses 9 temas, são enfermidades da família. Okay? É o tema nosso de hoje, enfermidades da família. E a comunicação precária, ela é uma das enfermidades da família. Porque quando a gente, às vezes, não consegue comunicar. E eu separei aqui três temas aqui, para eu dar um passanzinho, depois de tudo que a gente falou. Eu acho que um dos fatores que contribuem para essa doença é a desincronização social. A gente teve uma série inteira sobre isso no ano passado, tem no nosso canal do YouTube, tem tudo lá. Mas eu vou resumir para você o que é isso. A desincronização social é o seguinte, com a aceleração, a vida corrida, vários compromissos de cada pessoa, todo mundo continua fazendo o que fazia, só que em times diferentes. Todo mundo continua fazendo. Todo mundo almoça, todo mundo janta, todo mundo vai no cinema, todo mundo faz o que estava fazendo. Só que nosso tempo é diferente. A vida fica acelerando a gente para crescer mais rápido, para fazer mais rápido, para ser mais rápido. Só que cada um tem um time. E quando cada um tem esse time, essas pessoas ficam juntas, cada uma está numa sincronia, numa velocidade. Não é que o fulano é lento. Não, ele tem uma velocidade, você tem outra. E o fato da gente estar desincronizados é tipo aquele, um puxa e o outro vem arrastando, sabe? E o fato de a gente estar nesse ponto, um quer que o outro, vamos, e o outro fala, calma, pelo amor de Deus, porque a gente está em times diferentes. Então, a gente não consegue se comunicar direito por causa da desincronização social, nos fatores, porque a gente está em sintonias diferentes. Está desincronizado os objetivos de vida e tudo mais. Então, a gente precisa sintonizar algumas coisas. E aí, essa conversa, esse checkpoint que o Rubens falou, nós paramos para conversar, para ajustar a comunicação. Poucas famílias fazem isso, por quê? Porque não entendem que é importante. Porque nunca na nossa casa fizeram isso, às vezes. E aí a gente acha que não, isso é importante, isso se ajeita, vamos nessa, vamos embora, arruma que a gente tem que sair. É tipo assim, sabe, vai dando tapinha na bunda, vamos. Mas não é assim. Então, um dos fatores que faz essa doença na família, que é a comunicação precária, a desincronização social. A outra é a síndrome do pensamento acelerado. Tem gente que é muito rápida.
que é muito rápida. Ela é tão rápida que ela pensa que falou para você o que ela queria falar, ela não falou e te cobra como se tivesse falado. Não é não? Por quê? Porque o pensamento está muito agitado, é tudo, o cabeça não para, não consegue dormir, não consegue relaxar, porque a cabeça está funcionando 24 horas por dia, 24/7, e aí a pessoa fala com você, você fala, beleza, você não faz a mínima ideia do que a pessoa falou, mas você confirmou, você fala, vamos jogar na loteria? Beleza, mas nós vamos jogar todo o nosso dinheiro, que a gente tem que comprar tudo de bilhete, não, beleza, isso e aquilo, aí a pessoa joga o bilhete, aí chega, o que você fez? Ué, você falou que podia, porque você está tão antenado. E outra coisa que acontece na comunicação, o seu pensamento é tão acelerado que a pessoa começa a falar, você fala, ela vai passar por aqui, vai para cá, vem aqui, vai subir aqui, a resposta é essa daqui. Então, já sei. A pessoa deu 2 frases, você fala, não, já sei. Você quer dar resposta, a pessoa não quer resposta, a pessoa quer ouvir, ela quer falar, ela quer um diálogo, ela não quer solução. Então, às vezes, isso faz, porque você é muito rápido, você pega as coisas no feeling, isso atrapalha a comunicação. E a outra coisa é a estagnação do papel social. O que é isso? Qual a função que você exerce no seu trabalho? Aí você chega em casa e quer fazer a mesma coisa. Você está de sacanagem comigo, né? Você está de brincadeira, no seu trabalho você manda. Manda em todo mundo. Aí chega em casa, você quer sair mandando igual todo mundo. Só falta bater continência para você. Não vai virar, filho. Você tem que virar a chave. O pastor sofre muito isso. A gente tem que entrar em casa, tirar o avental de pastor, pendurar. Eu estava lendo um livro essa semana, do Eugene Peterson. Ele estava falando de um pastor. Que quando o pastor chegava em casa e ele fechava a porta, a esposa já sabia. Se estava bom ou se estava ruim. Quando ele fechava a porta daquele jeito, ela virava e falava, põe o avental de pastor aí e entra de novo. Põe o avental de pastor aí pendurado e entra de novo. Por quê? Porque ela não quer o pastor em casa, ela quer o marido dela. Ué. Você como profissional também, você como estudante também. Porque às vezes você tem que estar num cargo só de obediência em casa, no seu trabalho. Mas chega em casa, é necessário que você tome decisão. Aí você está com o papel social do trabalho, onde você só obedece ordens. Chega em casa, você tem que tomar decisão. O que você faz? Você não consegue, aí que estagna. Então a gente tem que entender qual é a nossa função em cada papel social. Em cada momento da vida a gente tem um papel social. Ser cristão não é papel social. Okay? Ser cristão é um tecido onde os papéis sociais eles se desenvolvem. Ou seja, ser cristão é como se fosse o tecido da mesa e o seu papel social são as coisas que você põe em cima da mesa. Uma hora você é pai, uma hora você é mãe, uma hora você é profissional, uma hora você é tia, mas tudo dentro de uma base que você é cristão. Então tudo que você vai fazer como cristão. Os valores são os cristãos. Mas você não vai ser o chefe de equipe da empresa em casa com seus filhos. Não vai rolar. O professor lá fora não vai ser professor aqui dentro de casa. Nem por uma pinóia. Você não tem nem a mesma autoridade. Não tem. Então a gente precisa entender isso, que isso também ajuda essa enfermidade da família. Filho, rapaz, advogado e pastor é um troço. É um troço que é complicado. Sabe por quê? Porque trabalha com retórica. É terrível você dialogar com o pastor e advogado. Por quê? Porque eles acham que quer ganhar a gente na lábia com tudo. E acham que qualquer 5 minutos de conversa eu faço e eu inverto o negócio. Gente, se eu fosse casado comigo mesmo, eu ia ter um treco. Porque, eu vou falar, teve uma vez, cara, que Deus fez um negócio comigo, foi assim, sobrenatural, velho. Eu conto para vocês, cara, foi sobrenatural. Nos primeiros 3 anos do casamento, eu era assim, tipo Regiane, brincadeira. Eu era assim, desse jeito. E aí, eu massacrava a Sabrina de uma forma nas argumentações que ela perdia a graça de conversar comigo. Porque ela trocava um assunto, eu ouvia, eu não estava ouvindo, mano, eu estava pegando os pontos. Quando ela terminava, eu falava, então, pense bem assim, vamos lá. Eu fazia a hermenêutica e a exegese da fala dela, e eu dava um nó, e aí ela falava, você não me entendeu? Eu falei, entendi sim, porque 2 mais 2 são 4, é assim que funciona, isso aqui. 3 anos assim, velho. Minha mulher estava definhando, ela não queria mais conversar comigo. O que aconteceu? Eu não sei se ela orou, o que aconteceu, velho. Chegou um ponto que Deus virou esse negócio e eu não conseguia mais conversar. Eu não tinha mais esse pique para conversar. E ela tinha, para ficar argumentando.
Gente, eu lembro como se fosse hoje, gente. Teve um dia que eu estava... Quem já foi na minha casa sabe, tem uma mureta assim da cozinha para a sala. Eu apoiado na pedra da cozinha e ela da sala do sofá lá. E eu não conseguindo falar. Gente, lágrimas desciam rolando. Naquele dia eu entendi o que era estar na pele dela. Aí eu entendi o que Deus fez. Aí eu falei, não, vamos parar com essa brincadeira, porque não dá, mano. Aí Deus foi me transformando. E o problema da oração é que Deus ouve, cara. Deus ouve esse negócio e mudou. Parecia aquele filme, Se Eu Fosse Você, aquele do Tony Ramos, da Glória Pires. Cara, que loucura. Vamos lá, próximo tema, porque a gente já gastou bastante tempo. É 11h40, tá bom? Só para você segurar aí, 11h40. Fala o número aí. Cadê minha ajudante? Vamos sortear mais uma enfermidade da família. Vamos aí. 2. Autonomia isolacionista. Aí. É isso mesmo. Autonomia isolacionista. Autonomia. Como que você acha que a autonomia influencia na família? Que é uma doença da família, que é uma enfermidade da família. Por que a autonomia pode ser uma enfermidade da família? Fala no microfone. Fabi quer falar. Bom, não sei se eu entendi certinho, mas no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito independente. E sempre saí, tinha as amigas, saía sozinha, tal. E quando eu me casei, era difícil para mim dividir. Eu queria tudo. Eu era independente. Então, no início, eu fiz muita coisa assim. Vamos em tal lugar, Dani? Mas tá bom, vou sozinha, fica aí. Aí. Isso, eu não preciso de você, entendeu? E eu acho que isso era eu tinha uma autonomia e eu não precisava realmente, eu não dividia as coisas dele com ele como um casamento, como uma só carne, digamos assim, era tudo, eu não precisava dele, eu fazia tudo sozinha. E aí isso vai gerando problemas, né? Ele também foi se sentindo sozinho. Até que um dia ele conversou, o Dani também guarda muitas coisas, né, para ele e tal, mas aí ele foi ficando chateado, e aí um dia ele falou para mim, né, tô chateado porque você sempre acaba fazendo as coisas, você não me inclui nas suas coisas, porque eu não precisava incluir ele, eu dava conta de tudo e estava feliz e estava bom para mim. Tenho meu carro, né, e não quer viajar? Não, viajar eu não, mas era quase que assim, não, então fica aí e eu vou viajar sozinho. Então, isso não deixava a gente ser um, né? Era eu e ele, né? Mas mais por mim do que por ele, né? Então, isso vai gerando uma divisão no casamento, porque não era nós, era eu e você. Caramba, hein? Não deixava a gente ser um. Da hora. Alguém quer falar um pouco sobre autonomia? Como é que você acha que a autonomia é uma enfermidade da família? Mais alguém? Vamos lá. Nobody? A Sabrina falou que se identifica. Então dá o microfone, dá o microfone. Vamos lá. Desenvolve. Desenvolve. Então fala no microfone, pessoal. Alguém mais? Isso é maldade, tá todo mundo expondo, por que você não vai fazer? Isso é diferente por quê? Você vai desanimar o povo. A autonomia isolacionista é diferente de você ser independente, ter um certo grau de independência. Existe uma tentativa na nossa cultura de fazer com que você cante aquela musiquinha, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim, porque eu me amo. Então eu me basto. Então eu vou sozinho, eu faço tudo sozinho. Às vezes é porque quem está do nosso lado, irmão, marido, esposa, não sai de uma outra doença da família, que é
o conformismo exacerbado. Estou em casa, gosto de ficar em casa, minha vida é em casa. Aí outra pessoa precisa sair, tem necessidades. Aí chega uma hora que não dá mais para brigar. Aí vai cada um para um lado. Essa autonomia isolacionista, ela é muito pautada no egoísmo. É uma autonomia egoísta. É eu com as minhas necessidades, não sacrifício. Não preciso fazer sacrifício. Por quê? Porque eu mereço. Eu dou duro a semana inteira. E agora eu quero sair, quero fazer um passeio, não quer, e vou sozinho. Eu quero comprar uma coisa, não quer participar, eu vou comprar. Então você fica nessa autonomia, você vai no shopping, você que é família, você vai no shopping, você gasta o que você quiser, independente de qualquer outra coisa. Filho, vai no shopping, aquele filho louco que tem cartão dos pais, vai no shopping e gasta sem pensar no amanhã. Não funciona dessa maneira. Ah, eu vou, mas tenho que dar satisfação. Eu vou sair, mas tenho que dar satisfação. Lógico que tem que dar satisfação. Lembra da música do começo? É um compromisso. Então, prestação de contas é algo essencial para a família. Ah, mas se eu for em tal lugar, eu tenho que falar que eu fui? Por que você tem que falar que você foi? Porque é um compromisso. O prestação de contas não tem essa palavra na Bíblia. Ela tem uma outra palavra que é o sinônimo. Uns aos outros. Toda vez que você lê uns aos outros, é prestação de contas também. Então, o casal, ele deve prestar contas. Ah, mas eu vou perder minha individualidade. Não, você não vai perder a sua individualidade. Você decidiu sacrificar a sua individualidade para viver com alguém. Você não perdeu. Você decidiu sacrificar no dia que você decidiu viver com alguém. Então, parte da sua individualidade vai cair mesmo. Mas não de uma forma em que você não consiga mais se enxergar como pessoa no mundo. Não, você é um indivíduo ainda. É uma só carne. É um indivíduo ainda. Meire. Só para contribuir. Falou, né, de conflito, né, em casa. Eu também vivi esse momento, né, igual a Fabi. E hoje a gente vive com as meninas também alguns conflitos, né, de autonomia. Mas o César até me cutucou aqui, porque casal, quando tem vidas em conjunto e vidas individuais, né? E aí, ele me cobra muito aonde eu tô, o que está acontecendo, aonde eu vou, com quem eu vou. As meninas também, principalmente agora a Bia, né, voltando sozinha para casa. E tem aquele rastreamento, né? E aí eu também cobro do rastreamento, né? Então, ele fala que ele vai trabalhar em tal lugar. Só que aí, no trajeto, ele faz outros trabalhos no meio do caminho, vai para outros lugares, combina que vai voltar num determinado horário, e aí não volta. Né? E aí chega em casa e eu falo, poxa, você quer, do meu lado, que eu dê o relatório completo do meu trajeto, e aí do seu lado você não me dá? Então, gera aquele conflito, né? Não todos os momentos assim, de desconfiança, né? Mas gera aquele, poxa, cobrar. Alô? Leva lá no Pérez, ele vai trocar a bateria, Marcinho. A gente é cobrado, mas não tem o... Não é recíproco. Né? E também tem a outra parte do egoísmo, né, que você colocou ali, que eu fiquei em dúvida em falar da autonomia isolacionista, porque tem um ponto de você dar o espaço para o outro ficar sozinho. Ah, estou vendo que agora é o momento da Bia ficar na conchinha, ela não quer conversar. Então, ter aquela sensibilidade de falar, não, é o momento dela. A gente mudar a rotina, né, para poder acompanhar outra pessoa. Eu me sinto muito nessa situação, principalmente agora esse ano, né, que mudou tudo em família, né, mudou o horário da escola, uma começou a trabalhar, a outra está pensando em fazer faculdade. O meu trabalho ficou em segundo plano. Então, quando dá, eu faço. Então, a minha agenda não consegui acertar ainda, porque estou vivendo em função de 3 pessoas, e aí eu fico em segundo plano. Né? É bem desafiador, né? Igual o Júnior falou, né? Que as famílias são diferentes, a gente veio de culturas diferentes, e aí a gente cobra algumas coisas que a pessoa estava na família, foi criada daquela forma, e não tem aquela cultura, né? Sim, a prestação de contas... Tem 2 pessoas. Eu acho que é muito importante a prestação de contas, eu vou falar pouco para poder dar mais espaço para vocês falarem, que é diferente de controle.
Você presta conta por amor. Compromisso. Amor, não sentimento. Amor, compromisso. O amor que nos uniu. O que me une a uma pessoa, eu tenho uma paixão por ela, mas o que me une é que eu decidi assumir um compromisso com ela. E nesse compromisso está envolvido a prestação de contas. E aí, quando a nossa cultura pega e trata essa prestação de contas como controle, aí está errado. A autonomia isolacionista é quando aquela pessoa não quer controle sobre si e começa a abolir todas as pessoas do seu redor para você fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Não funciona. E tem que ter a reciprocidade. Por quê? Porque fundamento da família, um dos fundamentos da família é a doação. A mãe se doa para o filho desde o dia da concepção. O pai se doa para a mãe porque mulher grávida tem suas necessidades. O pai se doa. Quando nasce, um se doa para o outro para poder cuidar. Então, a doação é sempre ali. Está sempre, é uma das bases. Então, se eu não tenho esse princípio, fica realmente muito complicado mesmo. A doação. Então, por que eu me dou? É por amor, é um compromisso. Por isso eu presto contas, é natural. Só que eu não posso ficar sozinho, achando que a vida se resume em mim. E quando eu estou em casa, eu sou marido. Quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, eu sou esposa. Quando eu estou na rua, não preciso dar satisfação. Não é assim que funciona. Isso é uma enfermidade que está corroendo as famílias. Quem mais? Júlio levantou a mão. Quem mais? Ida. Só uma opinião. Eu acho que a comunicação precária leva à autonomia isolacionista. Interessante, hein? Faz sentido. Faz sentido. Então vamos nos completar, Cida, que eu ia falar exatamente isso. Quando a Mary estava falando a respeito, né? Isso aconteceu muito comigo, né? Às vezes falava, estou saindo do trabalho. Aí, nesse sair do trabalho, eu passava na casa do meu pai, ia comprar alguma coisa, daí logo ela olhava no relógio, ela fala assim, onde você está? Parecia que eu já até... o sininho é o mesmo do WhatsApp, mas na hora parecia que já era ela manda uma mensagem de texto e você ouve uma voz, não é? Não, interpretar... Não é? Essa tridimensional já vem não assim. Não é, mano? Onde você está? Impressionante. Onde você... Está escrito, onde você está. Aí você escuta, onde você está? E no meu ainda tem um adeno a mais. Assim que ainda vem assim, Regiane, o Júnior ainda não chegou. Mas aí tá a grande questão. Isso aconteceu várias vezes, né? Aí ela fala, eu tô preocupada, você não me avisa e tal. E até aconteceu também dela. Bom, o dela nem vou entrar em contato, porque foi até ela ia pra praia sem me avisar, mas tudo bem. Mas assim, foi o que a Cida falou, comunicação. Às vezes assim, olha, minha intenção já é vir embora, mas eu passei em outros lugares. Então assim, enquanto ela não expressou, e eu também expressei a necessidade de algumas informações, nós nos machucamos. Porque despertou dentro da gente, a falta de comunicação levou a esse tipo de enfermidade, mas despertou às vezes, como você mesmo falou, desconfiança, rolou às vezes desconfiança, rolou o quê? Preocupação. Será que aconteceu alguma coisa? Medo. Então, isso abre um viés exatamente para outras enfermidades. Desgaste, aí vai desgastando, aí a gente envolve o quê? As pessoas que a gente ama e que a gente deu para viver. A gente, não, é assim mesmo, a gente desiste muito fácil. E aí, quando a gente vai nesse ponto, o desistir não pode ser uma opção. Tem que excluí-lo e falar, não, eu vou porque a gente não está sozinho, a gente está com Cristo. E Ele vai alimentar atitudes de coração para a gente poder caminhar saudável, né? Então, assim, essa também foi uma experiência que a gente viveu, mas assim, a comunicação ajudou. Eu sei que ela se importa, então eu vou falar, é isso, isso e isso. E pronto, aí depois assim, isso acaba sendo depois natural, né? Isso fica muito bom depois. Só completando, a gente está falando sobre não só marido e mulher, isso também é referente a filhos. A família. Né, família, porque assim, foi algo também que eu aprendi com o tempo com o Júnior, né? Ele falou, atrás da tua diversão, atrás do seu compromisso, tem pessoas que te amam, que estão à tua espera. Ainda mais assim, no mundo que a gente vive, que a gente sai e sabe se volta, igual filho.
É algo que eu tenho desenvolvido, principalmente com a Raíssa, que está agora começando a sair. Hoje em dia, nós temos ainda algo ao nosso favor, que é o WhatsApp. Antes, imagina nossos pais, estava conversando com o André esses dias, imagina nossos pais que não tinham, né? A gente tem o WhatsApp. Oi? Isso, então avisa, ó, atrasei, ó, tô em tal lugar, porque atrás do seu compromisso, atrás da sua, sei lá o que você vai fazer, tem pessoas que estão ali te aguardando, que te amam e que muitas vezes não dorme enquanto você não chega. Não dorme enquanto não souber onde você está. Então, lembrando, não é só esposo, é para filhos também. Show de bola. Mais alguém quer falar nesse tema aí? Não? Cara, eu queria continuar, mas a gente está com o tempo, estourou, né? Mais um? Vocês querem mais um? Sim, mais um só? Tá, então mais um então, para depois a gente vai para o encerramento. Mais um. Quem vai sortear? Rubens. 8, seu corpo me pertence. Ai, dá trabalho! Meu Deus do céu! Gente! Gente! Eu acho que a gente pode fazer na primeira semana de junho, fazer o restante nessa dinâmica, que vocês acham, né? Para a gente aproveitar as outras enfermidades e a gente trocar uma ideia. Deixa eu explicar um pouco do contexto disso aqui. Existe uma mentalidade hoje. Não, eu não vou explicar não, vou explicar depois. O que você acha? Por que isso é uma enfermidade da família? Por que vocês acham que isso é uma enfermidade da família? Isso está relacionado da família. Está mais voltado para o casal, mas tem a ver com os filhos também. Bom? Não pensa só na questão da relação sexual, tem a relação com os filhos também. Como é que você acha que isso... Traz o egoísmo, é um egoísmo, certo? Sim, é uma forma de egoísmo. É uma forma de egoísmo isso daí. Falta de respeito. Deixa eu ler aqui, então, um texto para embasar essa discussão. Vou ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que aí ajuda a gente a entender e pensar um pouco mais profundo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Diz assim, cadê versículo 5? Não, o meu da mensagem tá tudo junto. Pode falar, Tuti. Esse negócio do corpo me pertence me lembrou uma vez que eu queria cortar meu cabelo super curtinho e alguém ficou enchendo o meu saco porque falava que ia ficar feio, que não ia combinar, falava que eu ia ficar parecendo um homem. E foi um ano inteiro a gente brigando porque eu queria cortar meu cabelo. Não me arrependo, apesar de eu não saber cuidar do meu cabelo na época. Mas eu adorava. E alguém encheu o meu saco. Foi a mesma coisa com piercing, a mesma coisa com eu pintar o meu cabelo, com tudo. Eu achei muito bom esse exemplo da Tuti, porque eu não sei quantas mulheres aqui, principalmente quando a gente quer deixar o cabelo mais curto, e geralmente a maioria dos homens gostam de cabelo grande, né? E quando eu comecei a namorar o Júnior, eu lembro que ele não queria que eu cortasse o cabelo, no começo do casamento. Daí eu lembro que era perto da Páscoa, e a gente foi no mercado e falou, escolhe um ovo para você. Eu falei, não, eu quero cortar o cabelo. Por quê? Porque eu já tinha pedido várias vezes que eu queria cortar o cabelo, e ele não queria que eu cortasse o cabelo. Até que ele chegou e falou, tá bom, vai e corta. Eu falei, tá, então me dá dinheiro. Então me dá dinheiro. Ele ainda teve que pagar para eu cortar o cabelo. Por longos anos eu fiquei cortando. Daí agora eu decidi deixar meu cabelo crescer. Decidi. Agora já faz um tempo que eu tô com cabelo grande. Daí esses dias eu vou testar, né, para ver se mudou. Tá de cortar meu cabelo? Não, você não vai cortar o cabelo.
Então, assim, acho que esse assunto, acho que... Mexi num vespeiro danado aqui hoje. Porque quando fala teu corpo te pertence, a pessoa pode pensar só no sexo, mas você vê, tu te trouxe cabelo, e tem outras coisas que... A pessoa toma controle do seu corpo e não do corpo dela. Entendi. Vamos ler um texto bíblico para a gente pensar sobre isso? Olha só, o que diz? 1 Coríntios 7, versículo 5 fala assim, ó: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A Bíblia fala, na tradução mais comum para a gente entender, fala assim, ó: não deixe de fazer sexo um com o outro. E em outro momento a Bíblia fala que o seu corpo não te pertence mais, ele é do seu marido. E o corpo da esposa não pertence mais a você. Ela é da sua esposa. Isso é a Bíblia. Então, quando a gente pensa nisso que a gente falou agora, e a gente olha para dentro de uma relação onde a Bíblia diz isso, como é que eu saio dessa situação? Ó, já levantou. Ainda vou ficar até meio-dia, aleluia, vai. Calma que nós vamos chegar lá, Eu acho que em relação a isso, o que a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, não ser uma sensação de ter posse de algo como se fosse uma propriedade, que nisso pode até acabar levando como uma doença, e daí querer deixar a pessoa trancada, e daí um sai, você não vai sair por conta de ciúmes, e deixa a pessoa lá como se fosse uma propriedade onde só ela tem acesso e a outra pessoa não. Então, daí a pessoa deixa de ter amigos, deixa de ter tudo só para ter o relacionamento com aquela pessoa. Então, tem que tomar cuidado com isso. É uma linha bem tênue para... A pessoa é sua no sentido que nem a Bíblia fala, que somos, no momento que casamos, somos um em Cristo, né, que a gente se torna um. Só que isso não quer dizer que a outra pessoa ser privada de estar perto de outras pessoas também. Então tem que tomar cuidado de não transformar a pessoa numa propriedade onde só você tem acesso, uma propriedade privada. Legal. Microfone. O pessoal não ouviu. Boa. Eu falei que isso se responde com Coríntios, quando Jesus fala que o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E quando Cristo ama a igreja, ele não ama no sentido de posse, né? Então, eu não gosto, por exemplo, de cabelo curto, né? Eu gosto de cabelo longo, mas será que isso faz ela feliz? Será que isso faz bem para ela? Então, o amor que eu tenho por ela, como Cristo ama a sua igreja, é maior no sentido do meu querer sobre a vida dela. Então, eu acho que Coríntios responde muito esse tipo de o seu corpo me pertence. Mas também responde quando fala, mulheres, obedeçam aos seus maridos. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você não quer fazer ou não quer estar, ou eu quero meu cabelo cortado e meu marido não quer, também não quer dizer que você também não possa abrir mão de vez em quando pelo amor do seu marido. Ou amor aos seus pais. Tanto faz nessa situação. Então, acho que Coríntios pega os dois lados aí muito bem. Efésios também, né? Efésios faz essa parte mais detalhada. Mas quem quer falar? A Fabi levantou a mão? Quem foi? Foi a Fabi. Mais ou menos isso que a Sabrina falou. Então, quando você passa a amar o corpo da outra pessoa como o seu, você começa também a aprender a se colocar no lugar dela, né? Então, o exemplo do cabelo, muitas vezes a gente quer cortar o cabelo pelo trabalho que dá, né? Que só quem tem cabelo longo sabe, né? O calor, o trabalho, isso. E aí a outra pessoa se coloca no lugar, né? E os filhos também, muitas vezes, têm que entender que os pais, eles pensam não no caso do cabelo, mas falar assim, no caso de uma tatuagem, no caso de sair com alguns amigos, os pais entendem coisas que os filhos ainda não entendem, não veem. No momento é tudo bom, tudo, né? Quando você entende que seu pai te ama, sua mãe te ama, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, ele está fazendo isso pelo seu cuidado, coisa que a gente depois
pode se arrepender lá na frente, né? Coisas ruins. Então, acho que quando a gente consegue entender esse amor, meu pai está tentando, minha mãe está tentando fazer o melhor por mim, ou meu filho está querendo fazer tal coisa porque ele está aprendendo, é a vida dele, eu preciso deixar o meu egoísmo de lado, o meu amor egoísta, né? Que nós pais temos um amor egoísta, estou aprendendo isso agora, né? E quando a gente consegue entender isso, sentir esse amor de Cristo, essas coisas elas se resolvem, eu acho. Cara, esse é um tema muito interessante. A Tuti jogou fogo no parquinho total e foi muito bom. Eu acho que a gente poderia continuar falando aqui muitas coisas, tá? Eu vou entrar no princípio primeiro para falar sobre o casal, depois eu vou entrar na questão do filho para a gente fazer um fechamentozinho basiquinho, tá bom? Por que eu me inspirei nisso? Tem muitos vídeos de influenciadoras mulheres, até cristãs, falando que a mulher não pode se recusar ao seu marido, porque o corpo dela não é dela, é do marido. Então, mesmo quando ela não tem vontade de fazer sexo e o marido quer, ela tem que se virar nos 30 e se resolver. Isso assim, é baseado numa interpretação literalista do texto que não acredito que seja isso que o texto esteja dizendo. Então, o seu corpo é meu, mas não no sentido como o André falou, não é um sentido simplesmente de posse, de uma propriedade privada. Eu não posso esquecer que é um outro indivíduo também. Só que o que acontece? Quando a gente se une em uma só carne, quando tem aquele texto e fala assim, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher e eles serão uma só carne, a palavra que descrita ali no hebraico é colau. Colau significa fundir, colar e cimentar. Então, eles estão unidos de uma maneira diferente. É uma união. Alguns poetas judeus, hebraicos, falam que quando no momento da sexualidade, no momento do sexo, é quando a costela volta para o Adão, metaforicamente. Por quê? Porque um ser penetra o outro. Então, eles se tornam um só. E aí, naquele momento, eles se tornam uma só carne. Como Deus criou, falou que eles seriam uma só carne. Porque só quando os dois estão juntos, são imagem e semelhança de Deus. Então, o sexo ele é muito importante, mas ele não deve ser usado simplesmente como um escape de tensão. Ele tem esses efeitos, é muito bom, mas eu tenho que respeitar a santidade do corpo da outra pessoa. Então, ele é meu para amar, não é meu para usar. Entende a diferença? Ele é meu para amar. Por quê? Porque o homem é chamado a amar como Cristo amou a igreja e a mulher é chamada a respeitar e se submeter ao homem. Os dois são chamados a essa submissão. Só que o homem deve mais à mulher. O homem precisa mais de respeito e a mulher precisa mais de amor. Na linguagem masculina, respeito é igual a amor. Você quer acabar com o homem, desrespeita ele. Aponta o dedo na cara dele e começa a falar abobrinha para ele. Se ele não virar o tapa na tua cara, ele vai ser muito autocontrolado. Porque isso mexe com o homem. Então, nunca faça isso. A mulher é mais amor. Ela precisa de amor. Então, o homem não aceita essa afronta de mulher que põe o dedo na cara. Isso dá zica. E depois o cara vai ser acusado de Lei Maria da Penha, isso, aquilo. Mas vocês não entendem. Vira uma chave. Parece que a gente volta para a 5ª série, mano, no pátio da escola. Que está todo mundo briga. Aquilo enche a gente de raiva. Então, essas mulheres ranheta que ficam apontadas, não é por aí. Não funciona assim. Então, o homem precisa de respeito, ser respeitado. A mulher precisa ser amada. Então, quando você quer, homem, ter sexo com a sua esposa, existe um livro muito legal, fala que o sexo começa na cozinha. Você já pensou em bobeira, né? O sexo começa na cozinha. Porque a gente tem que entender o que é o sexo. O sexo é a culminação de interações de honrar e amar compartilhados ao longo do dia. Tirar o lixo sem ser solicitado se torna uma preliminar. Kevin Lehman, o sexo começa na cozinha. Só que aí você não entende, você quer chegar em casa, ligadão, você quer hoje. Não vai rolar
Aí você quer que ela seja um objeto, ou seja, uma boneca inflável, que ela satisfaça a sua necessidade, pronto, acabou. Não vai virar. Não é assim. Você tem que cuidar daqui, você tem que cuidar do outro. A sexualidade bíblica convida você a aproveitar ao máximo e com toda a intensidade possível o prazer sexual com o seu cônjuge. Sexo é um presente precioso de Deus para ser aberto num ambiente onde existe uma aliança entre duas pessoas maduras que se uniram para construir uma relação indissolúvel chamada casamento. Então é um presente de Deus para ser usado no momento certo. Não é para você sair experimentando e... Não, isso estraga o presente. Pensa num presente legal que você ganhou recentemente. Pensa, tipo, aonde você colocaria esse presente que ele não funcionaria? Tipo, você ganhou um telefone novo. E aí você decide mergulhar em alta profundidade com o telefone. Não vai rolar. Por quê? Ele não foi feito para viver ali. Certo? Então, o sexo fora do casamento pode acontecer? Fora dessa relação pode acontecer? Pode. Ele vai ser saudável, vai cumprir o seu propósito? Não. Então, quando eu vou para minha esposa, quando eu vou para o meu marido, o corpo dele me pertence para amar. E não para eu simplesmente ter uma autossatisfação. E o modelo para eu entender, quando eu estou usando a minha esposa, quando eu estou usando o meu marido, é ver Jesus se relacionando com as coisas e com as pessoas. Jesus é o modelo. Aí eu entro na questão que a Tuti botou fogo no parquinho. Por quê? Não vou sentar. Por quê? Porque o filho, ele não é autônomo. O filho não é independente. O filho vive várias etapas na vida. Então é óbvio que se o Dudu chegar e conseguisse falar hoje, falar, mãe, quero pular de paraquedas. Você imagina o Dudu chegar e falar assim, mãe, eu vou pular de paraquedas. Por quê? Porque eu vou pular, porque o corpo é meu, eu vou pular. Não vai pular, Dudu. Mas por quê? Não vai, Dudu. Acabou o assunto, não vai, pronto, acabou. Percebe? Por quê? Porque a mãe sabe que não chegou a hora, que não é o momento e que não vai fazer bem para ele. Não cabe nem no mochila do paraquedas. Não pode. O filho vai passando as etapas e vai ganhando e conquistando dos pais a sua autonomia. E devagar você vai liberando a autonomia para o filho, mas nunca deixando ele de ser um indivíduo. O que acontece? Muitas vezes mães e pais projetam a sua falta, a sua infelicidade ou a sua tristeza ou qualquer coisa que ele viveu de frustração em si nos filhos. Então quer vestir os filhos com a roupa que ele quer. Chega uma idade que você consegue. Chega uma idade que a criança fala, não quero mais. Isso é coisa de criança. Ele quer outras roupas, ele quer outras coisas. E você vai liberando. Só que quando ele estende, por exemplo, se o Mateus chegar e falar, pai, quero fazer uma tatuagem. Eu quero fazer uma tatuagem do Levi, vamos supor. O Levi adora o Hulk. Fala assim, se o Levi chegar e falar, pai, eu quero fazer uma tatuagem do Hulk na minha cara. Eu quero a cara do Hulk tatuada na minha cara. Quando você tiver 25 anos, se você quiser fazer, você faz o que você quiser da sua vida. Mas agora você não vai fazer. Por quê? Porque ele não tem noção do que ele vai enfrentar se ele tivesse uma tatuagem na cara pro resto da vida. Até porque ele vai crescer. Imagina a tatuagem, vai... Ia ser um caos. Ele ia ser preso se deixasse uma coisa dessa acontecer. Percebe? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia. E à medida que a gente vai ganhando autonomia, a gente vai conquistando respeito. E conquistando respeito e autonomia, a gente vai tendo liberdade para fazer aquilo que a gente gostaria. Até que chega um momento em que a sua cabeça e o seu coração se formaram, você está pronto para tomar as decisões para o resto da sua vida, e aí você toma as decisões que você tem que tomar. Porque até então, os seus pais são responsáveis por você. E eles são os vilões. Por quê? Porque eles não querem deixar você fazer aquilo que você quer. Mas por que eles não querem deixar? Porque eles foram incumbidos por Deus de cuidar de você, até o momento que você possa bater asas e voar. Tudo tem consequências. Então, assim, é diferente de eu olhar e falar, filha, você não vai cortar o cabelo curtinho porque eu não gosto. É uma coisa. Filha, você não vai cortar o cabelo curtinho porque você não entende o que você está querendo fazer agora. Espera um pouco. Você não sabe o que você vai enfrentar, dependendo da época que ela tiver. Bola, essas coisas. Vai chegar uma hora que não tem mais como segurar. Você vai querer cortar o cabelo? Tá bom. Decisão, sua escolha. Ah, mas quando que é essa época? Você vai sentindo. Não é quando chega a ser maior de idade. Tem coisas que você vai liberar quando é maior de idade, beleza. Mas tem coisas que com 15, com 14, você vai ter que ir liberando. Vai ter que ir indo. Como que eu vou saber? Oração e jejum.
tem que orar. E que você sempre conquiste a confiança dos seus filhos para que eles reconheçam, mesmo discordando das decisões que você tomar, mas saibam que é sempre por amor. Amém? E eu quero finalizar com uma... Eu comecei com uma oração espírita e agora eu vou terminar com uma oração católica, beleza? Eu quero terminar falando essa oração que vocês, talvez você já tenha conhecido, mas que expressa muito o que deveria ser uma família. Diz assim, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que o marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida e que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento, a estrela que tem maior brilho, seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a estrela da manhã, Jesus Cristo, seja o seu norte e a sua esperança. Por quê? Porque quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou, ele ressuscitou não para si, ele ressuscitou para formar uma grande família. Uma família do discípulo de Jesus, que tem Deus como pai, Jesus como irmão mais velho. E a igreja se torna uma família estendida. Que ele seja sempre a nossa esperança, que ele seja sempre aquele que baliza o nosso caminho, que ele seja sempre aquele caminho que nos põe na direção correta, e que eu sempre olhe para ele como esperança de modelo para a minha família, para o meu papel social, porque Jesus é o pai em excelência, a mãe em excelência, o filho em excelência. Jesus é o suprassumo da humanidade, é o humano perfeito, e através da morte e ressurreição dele, o poder que o ressuscitou, o tirou da morte, vem habitar em mim, o Espírito Santo. E através desse Espírito Santo que mora dentro de mim, eu posso ser cada dia mais parecido com Jesus. Um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Amém? Confie nele, creia nele, peça ajuda para ele, porque ele é que vai nos levar ao caminho de termos uma família saudável. Amém? Quero me despedir do pessoal que está em casa, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Um grande abraço.